Olá, pessoal. Como vai vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu vim conversar com vocês um assunto um tanto delicado. Você sabe o que é alienação parental? Pois é. Pode ser um assunto desconhecido para você agora, mas está entre nós já faz um bom tempo. Você talvez não saiba assim, pelo nome jurídico, científico, assim, mas no dia a dia com certeza você já deve ter visto isso. Vou dar um exemplo. Os pais se separam, a mãe fica com a guarda das crianças e começa a falar no ouvido das crianças todo dia: seu pai abandonou a gente, ele não gosta da gente. Seu pai foi embora porque a gente não satisfazia mais as vontades dele. Seu pai não presta, seu pai não presta. Seu pai não veio. Ou então a mãe viaja para outro lugar com a criança, muda de endereço, não diz nada. Isso é alienação parental. Vou te dar outro exemplo também. O pai. O pai não gosta dos avós maternos. E aí começa a inventar mentirinhas. Não, sua avó gosta mais do outro neto do que de você. Eu não quero você na casa da sua avó. Olha, seu avô não vale nada, seu avô não gosta de você, quem gosta de você sou eu. E assim, a criança, nos dois casos, começa a criar uma antipatia, começa a criar uma raiva mesmo do outro. Isso pode acontecer com a madrasta, isso pode acontecer com aquele que tem a guarda, aquele que está responsável pela criança. Então, quando aquele que está responsável pela criança começa a denigrir a imagem do outro genitor, isso é alienação parental. E isso é muito grave. Eu vou falar mais sobre isso, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o alienador. É aquele que faz todo o processo de lavagem cerebral na cabeça da criança. Essa pessoa, ela tá doente. Essa pessoa, ela também precisa de ajuda. Só que nesse momento da alienação, quem está em risco é o adolescente, é a criança que está em poder dessa pessoa. Porque essa pessoa, todo momento, a visão dela é o quê? Eu sou a vítima. Eu sou o coitado, eu fui o abandonado. E ele divide as pessoas em quem está do lado dele, quem está contra ele. Não existe meio termo. E o pior de tudo, pessoal, ele começa a ver e a fazer a criança entender que eles são um só. A mãe, o filho, ou enfim. Quando ele vai falar para a criança sobre o pai, ele fala assim: seu pai abandonou a gente. Seu pai se separou da gente. E não, o marido se separou da esposa. Não foi o pai que se separou do filho. Não foi a mãe que se separou do filho. Foi o casal. Então, o perfil do alienador é sempre ser a vítima. Ele sempre vai fazer um circo para que todos que olhem aquilo percebam que ele é o coitado, é o abandonado, é o traído, enfim. Só que ele começa a passar isso para a criança que está com ele, para o adolescente que está com ele. Todos os dias, todos os momentos, a mesma ladainha, o mesmo discurso. Se foi um abandono, se foi uma traição, se foi desamor, todos os dias isso é jogado em cima dessa criança. Para que a própria criança comece a criar raiva, a achar que o pai a abandonou, que o pai a traiu, que o pai a trocou por outra coisa, por outra pessoa, por um emprego, por liberdade, por bebida, enfim. O alienador, ele implanta isso na cabeça da criança ou do adolescente. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a criança. No momento de uma separação, o que não é nada fácil para ninguém, a criança é o menos que tem culpa ali, né? Se for colocar, ela não escolheu estar
naquela família, ela não escolheu que a família se desfizesse, ela não escolheu nada. Só que ela tá ali naquele meio do fogo cruzado. De um lado, a mãe, né, ou pode ser o pai também. Olha, não me entendam mal. Eu não tô dizendo que só a mãe faz alienação parental. Não, o pai pode fazer. O pai que se casa com uma outra mulher e a mulher começa a fazer alienação contra a mãe, contra os avós. Então, pensem bem. Muitas vezes você pode estar fazendo alienação com seu filho e não sabe. Quando o seu ex-marido atrasa e você começa a falar, aí, ó, viu? Gosta de você não, menina, você só gosta dele mesmo. E isso se repete todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes. Você começa a colocar na cabeça do seu filho que ele não é amado. Você começa a colocar na cabeça do seu filho que ele é substituível, que ele não tem valor. E isso começa a acontecer dentro dele. Além disso tudo, pessoal, o que acontece? O alienador, ele trabalha no emocional. Ele faz com que a criança se sinta culpada. Sim. Ah, você gosta do seu pai? Como é que você gosta do seu pai mais do que de mim? Logo ele que não gosta de você. Logo ele que se atrasa ou não vem te buscar, ele não tá nem aí pra você. E você gosta dele, tudo bem. Quem sou eu? Entendeu? Jogando com o emocional da criança. Isola a criança ou o adolescente. Não deixa que o outro genitor esteja com ela, entendeu? Não deixa aproximação. Se a criança adoece, não avisa o outro genitor para que ele possa ajudar, para que ele possa estar presente. Ou some no mundo com a criança. Então a criança começa a crer que todo aquele sofrimento, que todo aquele mal é gerado pela presença dela. As brigas, os pontapés, os gritos, os xingamentos. Então, se você se identificou com esse vídeo hoje, se você faz alienação parental, mesmo fazia, né, porque não vai fazer mais, ou se você conhece alguém que faz, chame essa pessoa, converse, e se for preciso, denuncie, fale com outro genitor. Não permita que essa criança venha ter um problema no futuro, depois que a alienação se instala, que a criança começa a reproduzir o discurso do adulto, que ela começa a se ver uma extensão da mãe nessa simbiose, que as duas não sabem mais quem é uma e quem é outra, se veem como uma só. É porque ali já se instalou a síndrome de alienação parental, SAP. Sim. E aí, isso é grave. É grave, é covarde, é doloroso. Porque a criança a todo momento ela vai estar pensando que ela não é amada. A todo momento ela vai estar criando uma raiva, um ódio do seu genitor. E muitas vezes, pessoal, acontecem falsas memórias. A criança começa a lembrar de coisas que não aconteceram. Um empurrão, um tapa, um abuso sexual. Sim, isso é implantado na cabeça da criança. Nesse frenesi de ideias, nesse frenesi de ódio e de insultos, a criança começa a lembrar de coisas que nunca viveu, né? Infelizmente. Imagens, acontecimentos que a mãe, que o pai, que o alienador colocou na cabeça dela. É difícil, é grave. Isso é grave, não é brincadeira. Usar uma criança para atingir o outro é covardia. É covardia. E enfim, pessoal, essa criança, ela pode ter problemas na escola, com aprendizado. Ela pode ter problema com álcool, drogas, porque ela vai se sentir diferente, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir traída, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, se entregando às drogas, ao álcool.
mentindo compulsivamente. Isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que é uma regra. Pode acontecer. A criança, devido a tantos problemas, ela começa a mentir, ela começa a não respeitar ninguém, regras. Ela pode criar uma resistência ao sexo oposto. Ela pode desenvolver diversas patologias a partir da alienação parental. Tá aí mais um vídeo. Agradeço a todos. Peço que dê um joinha aqui pra gente. E fiquem ligados que agora vai vir cada vez mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.